Estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Os universitários têm até o dia 28 de setembro para pedir o financiamento. Mas o que poderia ser uma solução pode acabar se tornando um drama se o estudante não tomar alguns cuidados. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o índice de inadimplência chega a 25%. A corrida em busca de soluções dos problemas termina sempre na Justiça. O repórter Ricardo Ismael está no Núcleo de Atendimento Jurídico, na Baixa dos Sapateiros, em Salvador. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Genildo Lavinsky. A taxa de juros é uma das principais reclamações dos estudantes. A Caixa Econômica Federal cobra 9% de juros ao ano para os contratos antigos e 6,5% para aqueles que foram firmados depois de julho de 2006. Acontece que muitos universitários não conseguem pagar essas taxas, as prestações ficam em atraso e aí a questão muitas vezes vai parar na Justiça. Para ajudar a esclarecer algumas das dúvidas desses estudantes, hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Antônio Argolo, que é advogado. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. O senhor tem em seu escritório mais de 50 ações desse tipo movidas contra a Caixa Econômica Federal. Qual que é a principal argumentação, o principal argumento dos clientes, dos estudantes? Bom, Ricardo, importante observar que o estudante adere ao programa FIES no momento que ele não consegue pagar a parcela, né, do financiamento. E o que se reclama normalmente é a questão da capitalização dos juros, que onera excessivamente o valor da parcela, e também a questão do fiador, que é uma exigência ilegal, né? Bom, mas no caso do fiador, nessa questão específica, doutor, já que é uma exigência ilegal, por que ela continua sendo cobrada dos estudantes, a exigência do fiador? Bom, a instituição financeira responsável, ela pretende o retorno do valor emprestado. Só que é importante observar que o programa FIES é um programa de cunho social, que não tem finalidade de lucro, né? E também, especificamente com relação ao fiador, que o Estado, né, conforme a nossa Constituição prevê, tem a obrigação de garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino a todos os brasileiros. Então, se essa obrigação é do Estado, ele não pode se esquivar de oferecer as garantias, passando essa obrigação ao estudante. Ele deve oferecer as garantias, efetivamente. Doutor Antônio, Ricardo, não, Genildo. Uma pergunta, doutor. Por que é ilegal o fiador? É exatamente por isso, Genildo. O Estado, né, a nossa Constituição prevê que ele deve oferecer a todos os brasileiros a possibilidade de ingresso na universidade, né? Então, essa exigência, ela é violatória de princípios da igualdade, por exemplo, na medida em que exige do estudante que ele ofereça a fiador com pelo menos 2 vezes o valor da renda, né? 2 vezes o valor da mensalidade. Então ele termina por excluir boa parte dos estudantes interessados. E vamos imaginar que essas mensalidades elas giram em torno de 700 a 800 reais. Na medida em que o fiador tem que ter renda de, por exemplo, seria 8 vezes 2, 16, R$ 1.600, então boa parte da população já está excluída, né, do programa FIES. Bom, e com relação à questão do juro, é ilegal porque isso não está no contrato? Genildo, está no contrato, mas o problema é que o contrato é adesivo, né? E também o problema não estaria nos juros propriamente ditos. É importante observar que a capitalização ela é imposta ao estudante desde o momento do ingresso no programa. O valor emprestado ele é capitalizado mensalmente desde o seu ingresso até o final da participação no programa. E a amortização ela é feita em 3 fases. Primeira fase durante o curso, segunda fase são os 12 primeiros meses, daí o valor que ele paga desde o início até o final da segunda fase é abatido, né? E considerando que os juros foram aplicados desde o começo, né? E que a Caixa Econômica capitaliza a partir do 13º mês, então ocorre o fenômeno da sobreposição dos juros, né? Juros sobre juros, né? Doutor, essas taxas, elas são consideradas por muitos como abaixo do mercado, abaixo daquilo que é praticado por outros bancos. Certo. Mas mesmo assim o estudante ele pode pedir a revisão do contrato, a revisão desses juros? É exatamente por isso, como eu estava falando com o Genildo, a capitalização ela onera excessivamente o estudante, né? Na medida em que o saldo devedor ele cresce, né? Se multiplica de maneira geométrica, então a parcela também sobe muito, né?
que ocorre na prática é que esse estudante, né, e logo em seguida recém-formado, ele ingressa no mercado, mas ainda de uma maneira gradual, né? Ele não tem, digamos, renda suficiente para pagar parcelas tão elevadas, acima de R$300, né? E muitas vezes chegando a R$800. Né? Então, o estudante que se sente prejudicado, ele pode sim ingressar na justiça e pedir a revisão do contrato. Certo, então, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Adriana, é com você.